O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, por uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Celebramos, meus filhos, no dia de hoje, a grande solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Esta solenidade, celebrada no dia de hoje, 8 de dezembro, é um dos dogmas marianos. O dogma que diz que Nossa Senhora, ela foi concebida no ventre de sua mamãe Santa Ana, sem o pecado original. Ou seja, no momento em que Nossa Senhora foi concebida, no momento da fecundação do óvulo da sua mamãe Santa Ana, naquele momento, Deus preservou Nossa Senhora do pecado original e ela foi concebida sem o pecado. Este é um privilégio exclusivo de Nossa Senhora, um privilégio maravilhoso que Deus quis conceder à sua mãe. Mas, afinal de contas, o que é o pecado original? Nós ouvimos na primeira leitura Deus dando uma ordem a Adão e Eva de que eles não deveriam comer do fruto do centro do jardim. Deus, quando criou Adão e Eva, criou eles na graça, ou seja, na amizade com Deus. A graça é aquilo que nos abre o céu. A graça é aquela realidade que, quando nós morrermos, nós iremos apresentar na porta do céu e Deus vai abrir o céu para nós. Se uma pessoa morre sem a graça, então ela é condenada ao inferno. Adão e Eva foram criados na graça de Deus e para eles manterem a graça, eles não poderiam pecar, não poderiam pegar do fruto do centro do jardim. E o que é que Adão e Eva fez? Pecou. Aí pronto, lascou, perderam a graça. Eles perderam a graça e, além disso, perderam o direito de transmitir a graça como herança. Imagina o seguinte: imagina que você é bem rico. Imagina aí, faz um esforço. Não tem problema. Imaginar não custa nada, né? Imagina que você é bem rico. E aí você juntou uma fortuna. Quando você morrer, a sua fortuna vai para quem? Para o seu filho, sim ou não? Eles vão receber a fortuna como herança. E então o seu filho recebe a herança
e trabalha e aumenta ainda mais a fortuna. Quando o seu filho morrer, para quem que vai a herança? Para o neto. E quando o neto morrer, a herança vai para quem? Para o bisneto. Agora imagina que você deixou uma herança para o seu filho deixou a herança para o neto, mas o neto era meio desmiolado, gastou todo o dinheiro da herança. Pergunto, quando ele morrer, ele vai dar o que para o seu bisneto? Nada, porque ele perdeu a herança. Adão e Eva, eles foram criados com a graça, e a graça de Deus era a herança que Adão e Eva daria para os seus filhos. Só que Adão e Eva foi meio desmiolado, perderam a herança. Então, o que é que Adão e Eva deu para os filhos deles? Deu a desgraça. Eles deveriam dar a graça, mas deram a desgraça. Por isso, todos aqueles que nascem depois de Adão e Eva, nascem na desgraça, são desgraçados. Você pega um bebezinho, acabou de nascer, bebezinho pequenininho, você olha para aquele bichinho, mas que carinha de desgraçado. Uai, nasceu sem a graça. É por isso que nós batizamos crianças, porque nós que perdemos a graça por causa de Adão e Eva com o pecado original, Deus desceu lá do céu aqui para a terra, se encarnou, Jesus, e então Jesus no alto da cruz, ele comprou com o sangue dele de novo a herança, a graça. Jesus no alto da cruz comprou a graça com o seu sangue, e essa graça é te dada, é dado a cada um de nós por meio do batismo. Por isso batizamos crianças, porque quando a criança é batizada, ela recebe de novo a graça, a herança que Adão e Eva perderam. Hoje o padre chegou em cima do horário, porque eu celebrei missa lá na São Pedro, saí da São Pedro, fui lá no Recanto da Paz, tinha 2 defuntos para poder enterrar. O padre foi fazer exéquia. Um era um senhor de idade que faleceu, agora o outro defunto era uma criancinha, 3 aninhos de idade. Quando veio a notícia que era uma criancinha pequenininha, o coração do padre ficou apertado. Falei, nossa, tomara que a família tenha batizado, porque imagina, sem o batismo não tem como ir para o céu, sem a graça ninguém vai para o céu. E o coração do padre apertou. A hora que o padre entrou na casa de velório, a mãe virou para mim e falou assim, padre, você lembra de mim? Eu não lembro não, minha filha. O senhor esteve na UTI e o senhor batizou a minha filha. Eita Deus poderoso. Aí o padre ficou feliz demais, quase chorou na hora, porque ela morreu na graça, e na graça ela está no céu, com toda certeza. O padre não tem dúvida, aquela nenenzinha está no céu. E eu falei no caixão para ela, falei assim, minha filha, o padre te deu o céu, você trate agora de rezar pelo padre aí no céu. Te dei um benefício, você beneficia o padre agora. Ou seja, a graça é isso. Por isso batizamos as crianças, para recuperarmos a graça que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles perderam. Entendeu o que é o pecado original, sim ou não? Entendeu o que é a graça, sim ou não? Agora olha que coisa curiosa, olha o evangelho. O anjo Gabriel chega na casa de Nossa Senhora, ele entra na casa e diz assim para Nossa Senhora. O anjo entrou onde ela estava, Maria, e disse, alegra-te cheia de... Ué, está errado. Mas como assim, cheia de graça? Como que Nossa Senhora tem a graça? Ela foi batizada por um acaso? Não, porque Jesus não tinha nem nascido. Quem que inventou o batismo? Foi Jesus. Jesus instituiu o batismo como sacramento para nos dar a graça. E o anjo está falando, a ave cheia de... Então está errado, Nossa Senhora não foi batizada. Será que o anjo errou? Uai, não tem como errar, porque imagina, São Gabriel desceu do céu com essa notícia de Deus. O anjo está falando aquilo que Deus mandou ele falar, e Deus está dizendo, você Maria é cheia de... E agora, como é que Nossa Senhora tem a graça se ela não foi batizada? Porque imagina,
A graça, ela vem pelo batismo, mas a graça só vem pelo batismo porque Jesus morreu na cruz e pagou com o sangue dele o preço da graça. Ou seja, Jesus na cruz nos salvou, e porque Ele nos salvou, nós temos a graça. Agora, Jesus não tinha instituído o batismo, e Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda. Como é que Nossa Senhora foi salva? Como é que ela recebeu a graça? Está entendendo o problema, sim ou não? E agora, como é que foi esse negócio? O padre vai tentar explicar bem explicadinho para você. Imagina que a criança está lá no terreiro, e então, brincando, vem uma cascavel. Terreiro, você sabe, é o quintal, né? Eu estou gravando a homilia aqui, vai ter gente lá de São Paulo que vai ouvir esse negócio, não vai entender, né? Porque lá em São Paulo, o quintal é só quintal mesmo, né? Aqui no Mato Grosso é terreiro, né? Lá em São Paulo, terreiro é a macumba. Mas não estou falando da macumba, não. Imagina que a criança está no quintal brincando, e então vem uma jararaca, cobra braba, mata, sim ou não? Jararaca vem por trás da criança, a criança não vê, e de repente a cobra vai lá e ofende a criança. Isso eu aprendi no Mato Grosso também. Ai, fui ofendida de cobra. É que mordeu. Quando a cobra morde, ofende. Foi ofendido de cobra. A cobra vai e morde a criança. A criança grita: ai, socorro! E começa a chorar e chorar, chamar papai, mamãe, mamãe. E aí, então o pai dentro de casa ouve a criança gritar, corre para o terreiro, vê a cobra sair de perto da criança, chega, vê a perninha da criança mordida da cobra. O pai pega essa criança no braço, corre para o hospital. Lá no hospital aplica o soro, põe o remédio e a criança sobrevive. Pergunto, essa criança foi salva, sim ou não? Sim. Graças a Deus ela foi salva. Que coisa maravilhosa, salvamos a criança. Agora imagina uma outra situação. A criança está no terreiro brincando, a jararaca vai chegando perto da criança, o pai está na varanda de casa e vê a cobra chegando perto. O pai pega o facão, corre para perto da cobra. A hora que a cobra está chegando perto da criança, o pai vai, corta a cabeça da cobra, sem a cobra picar a criança. O pai salvou a criança, sim ou não? Sim. Ave Maria, graças a Deus salvou a criança. Pergunto, qual das duas salvações é a mais perfeita? A primeira que mordeu ou a segunda que não mordeu? A segunda. Pois bem, meus filhos, todos nós, quando nascemos, a cobra já mordeu nós, porque mordeu Adão e Eva. Então nós nascemos já ofendido de cobra, nascemos já com a picada da serpente. Por isso o papai tem que descer lá do céu, pegar nós no braço, levar para a igreja que é o hospital e dar o remédio que é o batismo. Então nós é salvo. Mas Nossa Senhora, a serpente quis chegar perto de Nossa Senhora, mas o papai não deixou. Deus do céu foi e cortou a cabeça da serpente antes de morder Nossa Senhora, e é por isso que ela nasceu sem a picada da serpente, ela nasceu sem o pecado original, porque Deus quis dar para ela um privilégio mais perfeito. Jesus salvou Nossa Senhora antes dela ser mordida pela serpente. Por isso na cruz, Jesus estava salvando todos os homens mordidos pela serpente, e na cruz, Jesus estava salvando Nossa Senhora, a mãe dele, sem ser mordida pela serpente. Padre, que privilégio maravilhoso! Pois bem, esse é o privilégio de Maria, é isso que nós estamos celebrando. Uma última ideia: você escolheu a sua mãe, sim ou não? Quando você foi para nascer, Deus reuniu você no céu e falou assim: olha meu filho, vem cá, eu tenho 3 mães aqui, tem uma mãe macumbeira, tem uma mãe católica com o pecado original e uma mãe católica sem o pecado original, qual que você quer escolher? Deus fez isso com você? Se Deus fizesse, qual das 3 você escolheria? A sem pecado. Pois bem, você não pôde escolher sua mãe, mas Jesus pôde. O único filho que escolheu a mãe foi Jesus, porque ele é Deus. Ele lá do céu escolheu a mãe que ele queria. Se você que é mais bobinho, né?
Se você quer ruim e ia escolher a mãe boa, sem pecado, imagina Jesus. Não ia escolher ele, a sua mãe, sem pecado? Você acha mesmo que Jesus ia escolher uma mãe macumbeira? Uma mãe com pecado? Não. Jesus, ele é muito mais perfeito que nós, e por isso ele escolheu a bem-aventurada Virgem Maria, Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original, aquela que é bendita entre todas as mulheres da terra. E nós ficamos felizes porque Jesus escolheu Maria por mãe, e mais feliz ainda porque na cruz Jesus deu a mãe dele para nós, e nós recebemos esta mãe santa e bendita como nossa mãe. Por isso, no dia de hoje, no dia da Imaculada Conceição de Maria, nós pedimos a esta Mãe Santíssima que possa interceder por nós, nos cobrindo com o seu manto sagrado, para que o diabo não morda nós mais. Todos os filhos de Maria que estão debaixo do seu manto, escondidos no seu imaculado coração, o diabo não tem poder não, meu filho, porque a mamãe nos protege. E se a serpente, de forma traiçoeira, for vir chegando perto de nós, a mamãe vai e dá um facãozado na cabeça dela, não vai deixar relar nos seus filhinhos não. Por isso vamos pedir a Deus esta graça de sermos todos de Maria, vamos nos consagrar a Nossa Senhora, vamos pedir a esta mãe tão santa que nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.